realmente os bucais, quando confirmado o diagnóstico. Artigo 3º, as iniciativas voltadas à prevenção e diagnóstico do câncer bucal poderão ser organizadas em conjunto com entidades ligadas à área de saúde pública e privada, bem como contar com o apoio das entidades de classe odontológicas. Artigo 4º, o disposto nessa lei acompanhará e fomentará as políticas já realizadas pelo Ministério da Saúde ao combate ao câncer bucal e as implementadas pela sociedade civil organizada. Artigo 5º, essa lei em vigor na data, essa lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo em 90 dias contados da sua publicação. Artigo 6º, essa lei em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º, revogam-se as disposições em contrário, assina o vereador Marcos Medeiros. O projeto foi encaminhado à Comissão de Saúde, teve parecer favorável e, após parecer também favorável dos vereadores, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, o câncer é uma das doenças que mais preocupa a população brasileira. Me lembro que, desde criança, quando minha mãe, meu pai, os familiares falavam sobre a doença do câncer, eles evitavam de falar esse nome, porque se tinha a opinião e a certeza de que, quando se adquiria essa doença, infelizmente, tinha como consequência a morte. E a gente conhece o alto custo, doutor Renato Abirrame principalmente, que se tem para que haja o tratamento do câncer de boca. É uma patologia gravíssima e essa proposição tem como objetivo conscientizar toda a população friburguense no sentido de que, fazendo uma ilação entre o câncer de mama e o câncer de boca, uma vez identificado no início, há grande possibilidade de ser curado. E, nesse sentido, são caroços, feridas e sangramento que podem aparecer na boca, que são alguns dos sintomas que podem, através de medidas preventivas, promovendo políticas públicas, viabilizar o amplo e o cuidado com a saúde do cidadão friburguense. Vereador Renato Abirrame, guardião da saúde, homem estudioso, reconhecido pelo seu talento dentro da medicina, tenho certeza que vai contribuir bastante nesse momento com o vosso conhecimento. Obrigado pela parte, vereador. Realmente, nós precisamos ter muito cuidado em relação ao câncer da boca. Hoje, o câncer de boca representa, com exceção dos cânceres de pele, no homem, o câncer mais comum é de próstata, seguido de pulmão, estômago, colo. O quinto já é o câncer de boca. E, como Vossa Excelência disse, é uma patologia prevenível, porque a maior parte dos pacientes que têm câncer de boca, eles têm o alcoolismo e tabagismo concomitantes. Tabagismo e alcoolismo levam, muitas vezes, ao câncer de boca. Raramente, e não fumante e não alcoólatra. Por isso, evidentemente, o combate ao câncer de boca começa com a prevenção e também é claro que o cirurgião dentista tem um papel extraordinário na prevenção do câncer de boca, porque ele, em geral, que detecta os primeiros sinais e encaminha o paciente a um tratamento que pode ser curativo desde que o diagnóstico seja precoce. Por isso, alertar, e não é muito falado, porque a mulher não é muito comum o câncer de boca na mulher, é mais no homem. Já é o quinto câncer, quer dizer, isso significa, e é um câncer que tem uma evolução muito maligna, até porque, localizado na boca, as cirurgias que são feitas e deixam sequelas muito significantes e contribuem muito para que o paciente não se alimente, fique desnutrido. Portanto, diagnóstico precoce, através do exame odontológico e encaminhamento a um serviço especializado. E a prevenção maior, é lógico, prevenção através do combate ao tabagismo e do alcoolismo. Obrigado, vereador. Eu tenho a certeza que esta é um incessante desafio da atuação parlamentar de todos os nobres vereadores, com o objetivo de poder prevenir
e poder tratar, e principalmente vidas a salvar através desta proposição. Por isso, espero a aprovação unânime. Fique à vontade, vereador Edson Flávio. Poderia deixar de dar minha contribuição nesse projeto de tão relevante importância que Vossa Excelência traz, né? Política de prevenção, na verdade, a prevenção ela é o que deveria ser em todas as áreas, nós trabalharmos antes de que o fato aconteça. Hoje eu estava no Hospital Raul Sertã, fazendo nossas visitas de fiscalização, acompanhando alguns cidadãos, e encontramos uma família que, naquele instante, havia sido diagnosticado, num membro da sua família, um caso de câncer, né? E a família não sabia, e foi de repente. Na verdade, nós sabemos que não foi de repente. Na verdade, foi um acúmulo de processo, o doutor Renato pode falar mais propriamente sobre isso, que culminou, né, na descoberta da doença quando já tinha tomado bastante parte dos seus órgãos. Já estava, acho que entrando uma metástase, que dizem, né, o nome científico. Exato, metástase. Metástase. Então, da mesma forma como Vossa Excelência traz um projeto para o câncer bucal, as pessoas, às vezes, não têm um hábito de cuidar bem da sua saúde bucal, e pensam que uma ferida, um inchaço nos lábios, pode ser algo simples, que às vezes é uma questão de ir ao médico, mas de repente pode ser um câncer que está se aproximando ou já está se instalando, e depois fica muito mais difícil de você agir em cima. Então, Vossa Excelência traz agora, o mais interessante é que o poder público, essa lei ser aprovada aqui na casa e ser promulgada, que o poder público realmente faça acontecer. A lei ela tem um alcance tremendo, mas nós vemos, vereador Marcos Rodrigues, Vossa Excelência é um dos parlamentares desta casa que tem apresentado um grande número de projetos de leis, e alguns deles que são dia da conscientização de projeto A ou projeto B, que muitas pessoas às vezes não dão a devida importância, mas num dia de uma atividade dessa, você pode prevenir, né, a perda de muitas vidas. E quando você trabalha em cima dessa questão aqui, você também traz também para o cofre público também um grande benefício, que você evita, então você gasta menos no futuro, você compra menos remédio, tem menos interferências, né? E a medicina, o posto de saúde, o hospital vai se ocupar de outras áreas, porque essa área já está prevenida. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo projeto, pela instituição da política de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer, que deve ser em todas as áreas, câncer de pulmão, câncer de boca, né? Câncer na garganta, devido ao vício do fumo e etc., tem que se prevenir mesmo. E assim a gente crê que avança. Então, parabéns, Vossa Excelência, o projeto, meu voto é favorável. Vossa fala, vereador, me remete a uma visita que fiz recentemente ao município vizinho de Cabo Frio, aonde fui ver em loco a atuação de uma clínica que trabalha na quimioterapia, ou seja, no tratamento através de remédios para poder viabilizar a cura das pessoas que infelizmente são afetadas por esse mal. A gente observa, e por leitura, que cada órgão do nosso corpo existe uma informação, por exemplo, o fígado, até um determinado... Aliás, o fígado acho que é o único câncer porque o fígado se regenera, o único câncer que acho que é difícil a cura, mas vamos dizer, de pele. Hoje se faz transplante, inclusive, para tratamento do câncer de fígado. Porque ele é o único órgão que se regenera nesse sentido. O câncer é uma produção involuntária de células, ou seja, se perde o limite da produção em cima do tecido que é feito de acordo com, óbvio, o ser humano. E lá eu pude observar, vereador Renata Birrami, que não tem nenhuma atitude que seja surreal, que seja incapaz de ser feita nas próprias instalações do Hospital Raul Sertã ou em algumas instalações próprias, se ministrar ou se fazer com que essas drogas, entre aspas, ou seja, esses medicamentos que são usados para poder se conter o câncer, há a possibilidade de Nova Friburgo ter, no meu modo de entender, pelo que eu vi, com grande facilidade. Por quê? É óbvio, você tem que ter o local adequado para poder se armazenar as drogas, entre aspas, ou seja, aquele medicamento que vai ser inserido na própria pessoa, e eu não vi dificuldade com relação a essa questão, desde uma vez que tenha profissionais qualificados. As drogas, entre aspas, ou seja, os medicamentos que serão utilizados, a estrutura
eu não vi dificuldade para que se possa Vereador, implantar a quimioterapia no município. Vereador, foi instalado o serviço em 2004, aqui em Friburgo, em 2 salas, o serviço de quimioterapia. Eu não vi dificuldade. Mas não há essa dificuldade, não há essa dificuldade. A gente fica pensando por que não ter isso aqui em Nova Friburgo. A radioterapia, acredito eu que... é mais difícil. Isso. Mas a porque quimioterapia eu não vi dificuldade. Quimioterapia não existe dificuldade nenhuma. Mas fica à vontade, vereador. Eu queria até perguntar, não sei se Vossa Excelência permite, ao doutor Renato, por exemplo, eu creio que esses cânceres, né, eles se apresentam principalmente na população mais carente, devido ao hábito alimentar, no câncer de boca, no caso, devido ao hábito alimentar, a carência alimentar, desde a infância, eu trabalhava numa determinada escola que a gente via, às vezes, as crianças com uma carência alimentar muito grande, o organismo não produzindo, né, anticorpos, se essa é a palavra, para poder, ao longo dos anos, resistir ou brigar, né, com as células que poderiam trazer algum prejuízo à saúde. Então, o projeto de Vossa Excelência, talvez ele possa não atender, talvez uma determinada camada da sociedade, que quando adquire o câncer, ou adquire a doença, ele, mesmo com sofrimento, mesmo com a dor, que é muito dolorido para as famílias, já passei por isso na minha família, né, mas às vezes a pessoa tem uma condição de tratar, tem uma condição de se locomover, tem uma condição de ter uma qualidade de vida melhor enquanto trata. Mas as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, é que passam uma grande dificuldade. Nós vemos aí no município, tendo que sair às vezes 4 da manhã para pegar uma van, para ir para o Rio de Janeiro, chega lá, fica o dia inteiro esperando a van, andar a cidade do Rio todo, quase o estado todo, para passar para pegá-la. Coisa que poderia ser evitada se há muitos anos, você tivesse agido preventivamente. Nós estamos há 2 anos nessa casa, praticamente 2 anos atuando nessa casa, não vi chegar aqui nessa casa, por exemplo, propostas de trazer para essa casa discussão sobre prevenção do câncer que Vossa Excelência mesmo coloca. Então, eu volto a enfatizar, doutor Renato, não sei se as pesquisas mostram isso. Posso... Fica à vontade. Na realidade, Vossa Excelência tem razão, mas o câncer de boca não é exclusivo das classes menos abastadas. Pessoas de classe média e com recursos financeiros... poderia ser maior? Desde que sejam alcoólatras e tabagistas. Mas, evidentemente, aquelas pessoas desdentadas, com cacos de dente, e que têm irritação crônica, eles se predispõem a ter o câncer de boca. As pessoas mais carentes têm mais exatamente por causa disso, porque eles não tratam dos dentes, não têm acesso ao tratamento odontológico e ficam com lesões na boca que depois se degeneram. São lesões iniciais que se transformam em câncer. E aí é o que nós percebemos. Essa atitude, essa situação ocorre, na maioria das vezes, realmente na população de baixa renda. Você vai num clube de alto nível, você não encontra as pessoas desdentadas. Você encontra as pessoas com problema de tratamento professor Pierre, dentário. desdentadas ou edentadas, professor Pierre, nosso professor de português? É edentadas ou desdentadas? Eu acho que é edentadas, não? A pessoa que é desprovida de parte dos dentes. Na verdade, essas pessoas, por falta de tratamento... Minuto, vereador. Por falta de tratamento, às vezes não puderam fazer, e isso trouxe, às vezes, esses sintomas que levaram, às vezes, o câncer de boca. Na verdade, o projeto de Vossa Excelência, ele traz uma segurança para essas pessoas que possam ser orientadas e, através da orientação, evitar que o câncer aconteça. Então, através dessa proposição, é óbvio, a gente quer estimular a prevenção e o combate a esse tipo de câncer. Peço e espero a aprovação de meus pares. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Outro projeto de autoria do vereador Marcos Medeiros dispõe sobre o dia do combate ao crack no âmbito do município de Nova Friburgo e outras providências. Vou solicitar ao vereador que faça a leitura. O projeto de lei dispõe sobre o dia de combate ao crack no município de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º, fica instituído o dia 1º de outubro como dia de combate às drogas, especialmente o crack, no município de Nova Friburgo. Artigo 2º, o dia e a hora instituído passará a constar no calendário oficial de eventos do município. Artigo 3º, o poder público promoverá nessa data, com a participação da sociedade do Conselho Municipal de Saúde, eventos para combate ao crack, como debates, palestras de conscientização nas escolas e em locais públicos. Artigo 4º, essa lei tem vigor na data de sua publicação, assina vereador Marcos Medeiros. O projeto teve parecer favorável
dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, óbvio, todos nós aqui gostamos de ver, gostamos de estimular o craque no futebol, o craque no basquete, o craque do vôlei, o craque em qualquer modalidade esportiva. Mas, infelizmente, tratamos de um craque que, logo quando se criou, infelizmente, esta droga, ela chegou rapidamente em nossa cidade. Chama a atenção do vereador Isaac Demani, onde o seu irmão, que é um policial militar, que todas as noites, praticamente, que está de serviço, ele sempre faz apreensão de drogas e várias delas crack. Então, já sempre falo isso nessa importante e conceituada Casa Legislativa, que a cidade, 3 delegados, agora esse delegado último também veio aqui e fez dessa forma, eles nunca viram tanta juventude viciada em droga proporcionalmente conforme existe na cidade de Nova Friburgo. O vereador professor Pierre é um combativo nessa questão de debater junto com as famílias a problemática desta questão que é o crack. Então, com certeza, através dessa proposição, nosso objetivo é trazer esclarecimentos sobre os malefícios que, infelizmente, essa substância entorpecente traz para os nossos friburguenses. Fique à vontade, vereador. Obrigado, vereador. Toda iniciativa que concorra para a inibição da utilização de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é de grande valia. O projeto de Vossa Excelência toca numa das drogas mais sérias e mais nocivas ao organismo humano, que é o crack, que exalado chega a 10 segundos a interferir no sistema neurológico da pessoa usuária. É uma droga realmente extremamente destrutiva. Agora, um subproduto dela, que é o oxi, que é extremamente destrutiva também, é uma derivação do crack. Nós fizemos audiência pública nessa casa, que dia 23 de maio, importantíssima. O Papo de Responsa esteve aqui na cidade, tanto nesse dia quanto pôde conversar com os jovens, ter um papo interessante para 1.300 estudantes, para cerca de 300 educadores, atendendo 1.600 pessoas. Então, vereador Marcos, é super importante a ação de Vossa Excelência. É um projeto fundamental, espero que o poder público desenvolva nesse dia, mas não só o poder público, as escolas e todos os espaços onde a juventude se movimenta e também outras partes da sociedade, né, onde existam pessoas potencialmente usuárias ou já usuários desse mal, que logicamente tem uma força muito grande as ações que poderão ser realizadas nesse dia específico que o projeto de Vossa Excelência aponta. Então, reputo de uma ação necessária e importante, porque é um mal realmente que está cada vez mais se ampliando na sociedade e nós precisamos de ações proativas que concorram para a inibição do uso do crack. Jamais a gente vai ter muita dificuldade de conseguir reter a droga nas nossas fronteiras nas condições atuais. Temos que concorrer para isso. A maior fronteira que nós temos que trabalhar é a fronteira da juventude, das pessoas potencialmente que recebem a proposta de usar qualquer tipo de droga e trabalhar a fronteira da palavra não. Essa é a grande fronteira e acredito que ações nesse dia possam despertar com mais pontualidade medidas dessa envergadura. Então, congratulo Vossa Excelência pela ação, pela sensibilidade e pelo olhar clínico no que diz respeito a um problema realmente muito grande em nossa sociedade e até mesmo no mundo. Fico feliz, Vossa Excelência, sempre decano que trazendo vários esclarecimentos. Então, por derradeiro, se eu fosse contar histórias que vivenciei o vereador Edson Flávio, vereador Jorge Carvalho, com relação a essa questão da apreensão de drogas na cidade, eu fico aqui a noite inteira, o dia inteiro, mas vou me remeter a uma. Estava por volta de 7 horas da manhã em casa, toca o interfone, a mãe e o pai desesperado, que o filho de 17 anos sumiu e que a família tinha a impressão de que estaria numa boca de fumo no ponto final do Nova Suíça.
Ato contínuo, peguei o casal, botei no carro, fomos em direção ao 11º Batalhão de Polícia, botei os familiares conversando com os homens da P2 que foram até o local e juntos conseguimos retirar esse jovem de 17 anos dentro dessa boca de fumo que, infelizmente, estava com uma quantidade de crack, maconha, cocaína e assim sucessivamente. Isso já se faz há algum tempo e esses dias, caminhando pela Presidente Vargas, encontrei a mãe e o pai do garoto. Para nossa tristeza, eles me passaram a informação de que o garoto sumiu e de que, infelizmente, ele está com envolvimento no tráfico de drogas na cidade e que os próprios familiares esperam a qualquer momento uma notícia ruim para o casal. Então, para que não se torne tardiamente para várias famílias, conforme está acontecendo com essa, eu peço aprovação, apreciação e, antes de ouvir o vereador Edson Flávio. Vereador Marcos Medeiros, a gente não pode deixar de contribuir. Na verdade, existe uma política nacional antidrogas, né, que foi aprovada em 2005, o vereador professor Pierre tem transitado muito em cima dessas questões, que coloca um dos pontos que preconiza essa lei é conscientizar a sociedade brasileira sobre os prejuízos sociais e as implicações negativas representadas pelo uso indevido de drogas e suas consequências. Então, quando Vossa Excelência traz esse projeto para esta casa, Nova Friburgo, nós temos um país com mais de 5 mil municípios, e eu tenho certeza, nós todos temos certeza, que nem todos os municípios legislam sobre esse tema com a mesma intensidade que esta casa vem fazendo. O próprio vereador professor Pierre, quando nós estivemos aqui naquela audiência pública, o plenário estava lotado e depois se repetiu no Colégio Santa Nossa Senhora das Dores, com o plenário também lotado, Nossa Senhora das Dores, né? Dores e no Anchieta, com o plenário totalmente lotado, com a juventude participando. Então, mais uma vez, eu volto a reforçar o projeto aprovado e a prefeitura ingressando e fazendo acontecer, porque nós vamos fazer a lei, não é o nosso papel, o papel de Vossa Excelência. A lei está feita, vai ser aprovada por nós, mas a execução, mais uma vez, eu volto a frisar, depende do poder público municipal ter o efetivo interesse, né, em se mobilizar e mobilizar toda a sua máquina administrativa para fazer acontecer esse dia. Porque poderá ser que nos próximos anos ou anos mais lá na frente nós não estejamos nesta casa de leis. Nós não somos os responsáveis por fazer o evento, por promover este dia. O poder público, sim. Então, cabe a nós também, após essa lei ser aprovada, no dia que for o dia, que eu não me lembro aqui o dia que está sendo escolhido, cabe aos vereadores desta casa, todos nós, cobrar do Poder Executivo a realização e a aplicação da lei. Porque senão o prejuízo é para toda a comunidade friburguense, principalmente para essa juventude que está aí, muitas das vezes, embarcando numa canoa furada, num barco furado, que é a questão do uso das drogas. Calcado em vossa fala, me remete a Brasília, onde a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, responsável pela administração dos bens que são recolhidos dos traficantes, ou seja, avião, helicóptero, automóveis, casas, computadores e assim sucessivamente, disponibilizam esses bens para que entidades e municípios sejam depositários fiéis e possam utilizar esses bens em função dessas próprias campanhas e desses próprios eventos que se tornam realidade na cidade. Então, também é uma proposta, ou seja, esse convênio com a Secretaria Nacional Antidrogas, para que possa disponibilizar para o município automóveis, computadores e outros tipos de equipamentos que possam auxiliar essa questão do objetivo de promover o esclarecimento sobre os malefícios do uso da droga. Fica à vontade. Só um esclarecimento sobre esse tema, Vossa Excelência toca, é importantíssimo. Mas eu entrei com indicação legislativa nessa casa, também com a proposta de indicação do Conselho, que são essenciais para que isso aconteça. Olha como é que casa perfeitamente, vereador Marcos Medeiros. Se nós não tivermos um fundo municipal de política de prevenção ao uso de drogas, essa proposição ela não vem. Nós precisamos ter um fundo criado. Já tem indicação legislativa, é competência do Poder Executivo estabelecer esse fundo. O que eu requer, inclusive, à mesa diretora, é dentro da possibilidade de estar passando por uma avaliação da sociedade para sofrer algumas alterações dessa indicação legislativa. E assim, senhor presidente, que ela chegar
que nós possamos colocar em votação essas indicações legislativas que são muito importantes para o município receber recursos diretos para o combate às drogas. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, vereador Marcos, só no ano, esse ano, destinou 91 milhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro, em torno de 18 projetos, programas de combate às drogas, de políticas sobre drogas. São 91 milhões de reais. As cidades que detiverem fundo, conselho, organização, podem receber esse recurso. O Estado tem o Conselho Estadual, ele que praticamente fatura tudo, porque nós não temos essa organização ainda, mas vai ao encontro dessas indicações legislativas e do envolvimento do Poder Executivo. Então, primeiro nós temos que aqui aprovar essas indicações legislativas, que já estão praticamente fechadas na sua redação. Eu vou fazer as alterações delas, né, assim que chegar da sociedade, elas já estão tramitando na casa, e aí nós podemos fazer esse casamento importantíssimo da legislação de Vossa Excelência, que sugere esse tipo de iniciativa, bem como com as questões relativas ao fundo e ao Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Então, mais uma iniciativa importante dentro do dispositivo da legislação de Vossa Excelência, que vai ajudar muito no trato contra esse mal na nossa sociedade. Me perdoa acrescentar que o vereador Edson Flávio teve uma explanação muito importante, muito colaborativa dentro do processo de discussão e que trouxe à lume a necessidade desse esclarecimento e também dessa união nossa em torno dessas causas. Então, para finalizar, uma das últimas vezes que fui à Senad, ou seja, Secretaria Nacional Antidrogas, que fica no Palácio do Planalto, devido à importância andar abaixo da Presidenta da República, foi para o Ministério. Os bens do Fernandinho Beiramar estavam disponibilizados ali e eles queriam fazer essa distribuição pelo país para que poderiam ser utilizados nesses esforços com relação à divulgação dos malefícios dessas substâncias entorpecentes. Então, peço a apreciação e, principalmente, a aprovação dessa importante proposição. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Outro projeto de autoria do vereador Marcos Medeiros, 5897/010, institui o calendário oficial de eventos do município de Nova Friburgo. No calendário oficial de eventos do município de Nova Friburgo, a Semana Municipal de Prevenção ao Distúrbio da Atenção e da outras providências. Enquanto o vereador Isaac Demani faz a leitura, vou passar rapidamente a presidência ao vereador Luciano Farias. Dentro de alguns minutos, retorno à presidência. Excelentíssimo senhor vereador, senhor presidente Sérgio Xavier, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades, que seja submetido ao douto plenário desta Casa o seguinte projeto de lei, aspas, institui no calendário oficial de eventos do município de Nova Friburgo a Semana Municipal de Prevenção ao Distúrbio da Atenção e da outras providências. Artigo 1º, fica instituído no calendário oficial de eventos do município a Semana Municipal de Prevenção ao Distúrbio da Atenção, compreendida entre os dias 17 e 21 de março de cada ano. Parágrafo único. O período acima estipulado servirá para estimular campanhas e eventos visando a esclarecer a população sobre a importância do diagnóstico, prevenção e combate ao distúrbio da atenção. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina o vereador Marcos Medeiros. O projeto de lei encontra com parecer favorável dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação final, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, óbvio, tem como objetivo trabalhar 3 fatores que, infelizmente, afetam determinadas pessoas que são portadoras infelizmente, desse distúrbio de atenção, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Ou seja, esse projeto tem como compromisso também, da mesma forma, conscientizar as pessoas que, infelizmente, têm algum tipo de problema nesse sentido, que seja um público-alvo, porque esse problema afeta várias pessoas em vários contextos. E me lembro, até porque já fui por várias vezes,
ao AA, Alcoólicos Anônimos, onde o grande objetivo desta entidade é fazer com que, o primeiro ponto, a pessoa tem que identificar e tem que aceitar que ela tem um problema com álcool. Com relação à droga, a pessoa tem que aceitar que ela tem um problema com relação a drogas. E com relação a essa questão que a gente trata da prevenção do distúrbio de atenção, a própria pessoa tem que identificar, através de exames, através de profissionais gabaritados para isso, que ela, infelizmente, é portadora dessa anomalia, que é através de algum tipo de desorganização do próprio cérebro, de alguma outra parte do corpo, que seja de neurônios ou assim sucessivamente, faz com que a criança seja hiperativa, e os seus próprios pais, óbvio, são as primeiras pessoas que têm que identificar esse tipo de coisa. E a pessoa, identificando que ela é portadora, que ela possa procurar especialistas para que seja tratado e possa, pelo menos, limitar essa questão, essa anomalia, que infelizmente é um sintoma que traz bastante transtorno para a vida dos cidadãos que infelizmente são portadores. É óbvio, não tem idade, não tem sexo, não tem cor, não tem nenhum tipo de identificação que esse grupo, que esse outro grupo vai ser portador dessa anomalia. Todos nós estamos propensos a isso, os nossos filhos, parentes e assim sucessivamente. Vereador, concede brevíssima parte? Vereador Cláudio Damião, estava sentindo falta de ser aparteado por Vossa Excelência. Fica à vontade. Que eu estou com a minha atenção voltada aqui para o projeto que vou defender daqui a pouco, mas estou aqui atento, ouvindo as intervenções dos nossos colegas com relação a esse projeto que trata das drogas, né, do crack. Não é aquele crack que a gente gosta, né, o crack, um bom desportista, enfim. Mas com relação ao distúrbio, o déficit, né, que as pessoas têm, que é o distúrbio de atenção, só queria chamar a atenção, sendo até redundante, porque determinadas coisas elas surgem como sendo uma novidade, né? A ciência veio descobrindo determinadas questões e a sociedade moderna vai enfrentando esses problemas que até então não se tinha noção disso ou não se olhava atentamente para esses problemas. Um exemplo é a questão da depressão. As pessoas que possuem, né, depressão, que era visto como falta de trabalho, falta do que fazer, enfim. E que a gente sabe que a ciência identifica muito bem como sendo um problema grave, que necessita de auxílio, de acompanhamento, e que a pessoa tem todas as oportunidades de se recuperar. Então, esse tema também, ele merece todo o cuidado por parte dos médicos, dos profissionais, dos psiquiatras, psicólogos e também da Câmara Municipal, que está atenta a todas as questões relativas à sociedade. Vossa Excelência traz esse problema para a gente, nessa noite, poder discutir. Vossa Excelência é muito feliz em vossa fala e deixar claro que essa questão da hiperatividade traz um mau desempenho profissional, acadêmico e social para as pessoas, cidadãos e cidadãs que, infelizmente, são portadores dessa doença e que não é exclusividade da garotada, ou seja, das pessoas, das crianças, dos mais jovens. Por isso, peço e espero a aprovação de meus pares. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto, vereador Marcos Medeiros, pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura. Projeto de lei número 6.554 de 2010 dispõe sobre o uso de legendas de identificação para motocicletas utilizadas no serviço de entrega de mercados no âmbito do município de Nova Friburgo. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades, que seja submetido ao douto plenário dessa casa o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre o uso de legendas de identificação pelas motocicletas utilizadas no serviço de entrega de mercadorias no âmbito do município de Nova Friburgo. Artigo 1º. As motocicletas utilizadas no serviço de entrega de mercadorias deverão ostentar a legenda contendo o nome e o número de telefone da empresa às que pertencem,
de forma a permitir aos interessados a apresentação de denúncias de infração de trânsito, abuso ou atos lesivos a terceiros cometidos por seus condutores. Parágrafo único. Os infratores ao disposto no caput desse artigo sujeitar-se-ão às seguintes penalidades a serem aplicadas progressivamente no caso de reincidência. 1. Notificação. 2. Multa a ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias contado da publicação da presente lei. Artigo 2º, salento em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Assina vereador Marcos Medeiros. O projeto teve parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Vereador Luciano Faria, essa proposição me remete a um chamamento que Vossa Excelência fez nesta casa, num determinado dia onde Vossa Excelência narrou que parou seu automóvel na faixa de pedestres para que as pessoas pudessem passar e um outro automóvel, não respeitando, passou direto, colocando em risco a vida dos transeuntes. Todos nós aqui somos motoristas, estamos todos os dias nas ruas conduzindo automóveis e tenho a certeza que tem como objetivo somar esforço para que possa proporcionar maior saúde, maior qualidade e, principalmente, a maior legalidade no trânsito da cidade de Nova Friburgo. Quando a gente dirige, olha para o lado, de repente passa uma moto aqui correndo, quando vê passa outro. Outro dia, vindo de Olaria para o centro, próximo do Country Club. Vereador, posso passar a presidência para o vereador Marcos Manuel do Pote? Depois, se eu puder, você dê uma parte. Fica à vontade. Vereador, queria parabenizar o vereador pela iniciativa do projeto. Eu não sei se o vereador já tá discutindo os dois, que tem o da faixa de pedestre e tem o das motocicletas. Motocicleta. Então, vou entrar já no outro, já que o senhor iniciou a defesa falando das faixas de pedestre. Né, vou aproveitar a parte para falar, então, já fala aí da motocicleta, parabenizar o vereador, mas como o senhor iniciou na faixa de pedestre, realmente isso é o que mais a gente vê aqui em Nova Friburgo, no centro da cidade, é esse tipo de conduta do motorista, né, que não respeita as faixas de pedestres. Em outros estados, a gente que conhece outros estados sabe que a maneira que você coloca o pé na faixa de pedestre, o trânsito para, né, as pessoas respeitam o pedestre. Então, eu queria aqui congratular com o vereador, parabenizar pela iniciativa da conscientização e também a respeito das motocicletas. É importante, né, esse trabalho também de informação, né, e o vereador, que é com o maior número de projetos, tem sempre se mostrado aqui preocupado na prestação de serviços no nosso município. Obrigado pela parte, vereador. E Vossa Excelência também é sempre preocupado e sempre antenado no sentido de proporcionar a melhoria da qualidade de vida de nossa sociedade, sempre com o objetivo de coibir atos de infração, e vossa fala, com certeza, agrega valor para que a gente possa aprovar esse projeto. Vereador Cláudio Damião. Vereador Cláudio Damião, eu não sinto saudade, sinto falta de vossa parte. Então, fico feliz que pela segunda vez Vossa Excelência me aparteia nessa noite. Vereador, os temas são importantes e a gente não pode deixar de fazer aqui uma manifestação, né? Nós percebemos que os motoristas, que são tão criticados, né, por conta da sua pressa, da sua falta de educação no trânsito, começam já também a tomar consciência de que a faixa de pedestre deve ser respeitada. Então, a gente já tem uma parcela dos motoristas que estão tomando consciência do seu papel de cidadão, cuidadoso, dando chance e oportunidade às pessoas, e temos ainda uma grande parcela que não respeita isso. E temos problema do outro lado com o cidadão também, que atravessa fora da faixa, não respeita o tempo do sinal. E nós temos um fato curioso em Friburgo, que agora a gente tem, na Monte Líbano, um sinal de pedestre. E o pedestre precisa estar consciente disso. Ele pode ser atropelado naquele sinal por ele não respeitar o tempo do sinal. A gente que muitas vezes tece crítica, né, porque falta uma sinalização, falta um acompanhamento,
a autarquia municipal ela foi muito cuidadosa naquela travessia, porque é um local perigoso, de fato. Eles interromperam a passagem em frente ao IENF para permitir que todos os carros saíssem ali na Monte Líbano ou seguissem na direção da Alberto Braune, para propiciar um tempo de travessia para o pedestre. E colocou o sinal. Então, a gente também quer aqui recomendar aos pedestres que tenham atenção àquele sinal, para não colocarem a sua vida em risco e não colocarem também o motorista numa condição de atropelador, porque ele vem seguindo o sinal, o tempo de sinal dele. E o cidadão do outro lado precisa aguardar um pouco. Então, nessa discussão, Vossa Excelência sai na frente mais uma vez, propondo que a gente debata esses temas, e não é por outro caminho, senão pela educação, que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. E a educação no trânsito, ela é um tema bastante oportuno, e nós temos grandes números, né, de acidentes, principalmente com motociclistas, e acidentes graves, o que faz com que a municipalidade também tenha que disponibilizar leitos profissionais. Temos óbitos de situações que nós poderíamos evitar se tivéssemos um pouco mais de cuidado e atenção e respeitássemos as regras de trânsito. Então, educação acima de tudo. Parabéns aí pela iniciativa. Para finalizar, vossa fala me remete a São Geraldo, onde eu tenho uma amiga que o filho dela sofreu um acidente no ônibus da FAO, e ele de motocicleta, um jovem de 18 anos, tem 10 dias, ele perdeu a perna bem para cima do joelho. E as estatísticas do Corpo de Bombeiro dão conta que, em média, são 5 acidentes de motocicleta no município por dia. Em média, 5 acidentes por dia. E a minha assessoria, a doutora Adriana Rossato, me lembra bem, e todos viram, a imagem da motocicleta com 2 ocupantes indo em direção à casa da juíza Patrícia Acioli, para que, infelizmente, alcançasse o objetivo de alvejá-la por tiros. Esse projeto ele tem como um dos objetivos o uso de legenda para que se possa identificar os motociclistas. Por final, peço e espero a aprovação. Quer falar, doutor? Fica à vontade. Na realidade, nós estamos vendo um número crescente de acidentes com motociclistas. Chega a ponto de a maioria dos leitos dos hospitais de emergência na área de traumatologia serem ocupados por acidentes de motocicleta. E isso pega a faixa jovem. Geralmente são jovens que inadvertidamente dirigem sem os cuidados devidos e matam e morrem. A ponto de, em alguns municípios, o Rio, por exemplo, Niterói, há um escândalo em relação a isso. Os ortopedistas e os traumatologistas, eles ficam muito preocupados. Eu estive conversando com um agora, há pouco, ele me disse que, se dependesse dele, tinha proibido o uso de motocicleta, porque ele vê todos os dias as consequências do uso indevido. A gente vê como é que eles andam aí nas ruas. Eles buzinam, vão passando, não obedecem nenhuma lei de trânsito. E essa identificação que Vossa Excelência propõe é realmente para aqueles que utilizam a motocicleta para trabalho e são profissionais de motos, aqueles que são os que fazem as suas entregas. Eu acho que depois, no futuro, nós poderíamos estender a todos essa identificação, inclusive até com um capacete, porque o que aconteceu com a juíza Patrícia, que Vossa Excelência se referiu, foi um dos maiores absurdos, uma juíza ser assassinada da forma que foi. Realmente foi um escândalo, e hoje a repercussão internacional é muito grande, repercussão na magistratura, as pessoas estão com medo. Eu acho que isso não pode continuar, nós temos que ter maior cuidado em relação à utilização das motocicletas. Vossa Excelência está de parabéns. A minha assessora Adriana Rossato, obrigado, acaba de me alertar que a proposição de Vossa Excelência já foi contemplada, graças a Deus, em outra proposição, ou seja, ampliando essa questão da identificação. Por final, quer falar, vereador?
Fica à vontade. Contribuir no projeto, sim. E uma coisa interessante, doutor Renato, é que o projeto que o vereador traz, ele atinge uma parte dessa categoria, que são os profissionais que prestam serviços utilizando motos, mas, ao mesmo tempo, ele traz um caráter educativo, porque nem todos os profissionais que utilizam de motos para realizar serviço podem ter as suas motocicletas identificadas devido à natureza do seu serviço. O problema do trânsito na Friburgo, esse tumulto que é o nosso trânsito, essa falta de solução para o problema do trânsito, faz com que muitas empresas, por exemplo, que estão na região de São Geraldo, na região de Conselheiro Paulino, até mesmo na Olaria e outros bairros, precisem se locomover para atender o horário bancário. E muitas das vezes utilizam profissionais motorizados para transportar valores. Então, aí há, em alguns casos, a dificuldade da identificação. Mas, quando esbarra nessa dificuldade da identificação, tem que ter também a questão da conscientização, a questão da sinalização, a questão da orientação do trafegar. Porque se ele está trafegando, levando um documento, levando um valor que seja para uma pequena confecção e etc., ele deveria ter o apoio dos órgãos de trânsito, dando melhor fluidez ao trânsito e, ao mesmo tempo, orientando para que ele não utilize o veículo de forma irresponsável, de forma inadequada. Ao mesmo tempo, também orientando as empresas quanto aos horários de banco, os bancos também dando aos seus clientes que têm que fazer os seus depósitos um atendimento adequado, menos filas até, porque o que nós vemos a maioria das vezes, pode observar, no horário do rush, no horário de banco, é um corre-corre para tudo quanto é lado. Não só pelas pessoas com seus próprios veículos, o banco está fechando, mas as pessoas que utilizam-se de profissionais motorizados para realizar. E aí tem essa dificuldade da identificação. Ao mesmo tempo, então, a lei ela tem que abrir para, quando não da identificação, a orientação e, ao mesmo tempo, a punição, a presença ostensiva de órgãos que possam punir aqueles que infringem a lei. Sem dúvida, fico feliz de ouvir vossa argumentação. É óbvio, aqui a gente cria regras, Vossa Excelência chama a atenção para a exceção, mas a exceção ela existe para confirmar a regra. Obrigado pela fala, peço e espero a aprovação de meus pares. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei, de autoria do vereador Marcos Medeiros, projeto 7.205/2010. Pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades, que seja incluído na pauta dos nossos trabalhos o presente projeto de lei. Institui a Semana Municipal de Conscientização de Utilização da Faixa de Segurança para Pedestres no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída e incluída no calendário oficial de eventos do município de Nova Friburgo a Semana Municipal de Conscientização de Utilização da Faixa de Segurança para Pedestres, a ser realizada anualmente no mês de setembro, na Semana Nacional do Trânsito. Artigo 2º. Na semana que trata esta lei, poderão ser desenvolvidas ações de educação para o trânsito dirigidas aos motoristas e pedestres visando o respeito às faixas de segurança. Parágrafo 1º. A orientação dos motoristas e pedestres poderá ser desenvolvida através de abordagem educativa, distribuição de panfletos nas principais ruas da cidade, fixação de cartazes, anúncios em ônibus, apresentação de peças teatrais e grupos musicais. Parágrafo 2º. Poderão participar dessas ações os órgãos de comunicação estabelecidos no município, através de adesão voluntária com a divulgação de informações de forma gratuita na mídia, além das entidades não governamentais que atuam na área de trânsito, entre outras, a critério do Poder Público Municipal. Artigo 5º. As despesas decorrentes da devida aplicação dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina o vereador Marcos Medeiros. O projeto tem parecer... Me ajuda aí, favorável. Sim, com certeza. Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, vereador. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, bom seria se pudéssemos viver conforme o vereador Manel Martins vive lá no seu 3º distrito, onde o trânsito é mais tranquilo, onde não se necessita
muita faixa de pedestres e como vivemos no grande centro, e o vereador sai de lá representando bem seu povo e vivencia aqui uma outra realidade diferenciada da tranquilidade que ele está acostumado, é importante que se proporcione educação no trânsito, ou seja, que parta dos pedestres, que parta dos motoristas, que todas as pessoas tenham a sua participação significativa para que se possa reduzir os casos de atropelamentos em nossa sociedade. Em Brasília, você, na hora que vai atravessar a rua, vereador Manuel Martins, Vossa Excelência, que é um frequentador assíduo do governo federal, vereador por vários mandatos e sempre esteve lá lutando a favor do povo friburguense, buscando verbas e apoiamento das autoridades federais, sabe que se colocar o pé na faixa de pedestre, que os automóveis, os motoristas já estão educados para parar, para que os pedestres possam passar. Mas é interessante, vereador professor Pierre, que é um educador, que quando nós somos pedestres, nós queremos que os automóveis parem para que a gente possa atravessar. Mas quando somos motoristas, infelizmente queremos passar rápido para poder ganhar tempo. Então é uma questão interessante, a questão do trânsito, e eu chamo todos à reflexão, que dependendo do referencial, ou seja, se somos motoristas ou se somos pedestres, a gente tem uma forma de pensar ou uma forma de atuação. Vereador, quando puder, me concede uma parte? Fica à vontade, vereador. Obrigado, vereador Marcos Medeiros, parabenizá-lo pelos projetos apresentados nessa noite, em especial esse, que cuida dessa conscientização da população e dos motoristas, principalmente, em respeitar a faixa de pedestre. E esse projeto vai de encontro a um projeto que nós aprovamos aqui nessa casa, de minha autoria, que institui no currículo da educação municipal a disciplina de educação no trânsito. Vai tratar das novas gerações, das gerações futuras, vai tratar na base a educação do trânsito, acreditando que num futuro bem próximo nós tenhamos aí motoristas mais conscientizados, bem como alunos mais conscientizados. E esse projeto de lei de Vossa Excelência também contribui, com toda certeza, ao espírito da lei, quando eu pensei naquele projeto, de trazer a educação, a conscientização da responsabilidade, tanto dos motoristas quanto dos pedestres, nos seus direitos na relação de trânsito. Então, parabenizar Vossa Excelência, com toda certeza é um projeto que tem grande alcance social, que vai cuidar das vidas do nosso cidadão friburguense. Vereador professor Pierre. Vereador Marcos Medeiros, Vossa Excelência mencionou a capital do nosso país, Brasília, e o projeto lá começou com o senador Cristóvão Buarque. Eu acredito que até nós poderíamos seguir o mesmo exemplo. O projeto era o seguinte: o cidadão levanta o braço quando está na faixa, na medida em que ele indica o desejo de passar, porque às vezes tem pessoas que ficam paradas, não querendo atravessar a faixa, às vezes esperando alguém. Então, a sinalização do pedestre é exatamente erguer o braço. É lógico que hoje, com o processo de educação já bem concretizado, isso acabou se tornando natural e nem toda pessoa levanta o braço, porque o motorista já acostumou. Pelo menos, praticamente todos os motoristas de Brasília, residentes em Brasília. E é muito interessante quando a gente vai lá, dá um ar de educação belíssimo no trânsito da cidade, de organização. Como o vereador Cláudio Damião bem destacou, já é uma prática de alguns motoristas. É muito salutar nós pararmos e as pessoas conseguirem passar. Da mesma forma, quando estamos como pedestres, nós percebemos que os motoristas param para que possamos passar. Mas essa indicação do braço, ela é super importante, porque às vezes nós paramos pensando que a pessoa quer atravessar a faixa, ela não atravessa. Então, esse projeto é muito bonito, é sensível e é um projeto cultural. As pessoas pensam que cultura é tão somente a manifestação da arte, embora seja o aspecto belíssimo do aspecto cultural, que é a arte, são as produções artísticas, mas cultura vai muito além. Cultura envolve todos os nossos atos costumeiros do dia a dia. Isso faz a ação de um povo, e já se tornou cultura de Brasília isso. Bogotá
está fazendo um trabalho fantástico no combate à violência e às drogas, investir em cultura. A cultura é o elemento de mudança. Esse é um projeto cultural, fundamental, e penso que nós possamos seguir o exemplo de Brasília e também do braço erguido, sugerindo aqui ao cidadão friburguense, tal qual assim o foi na nossa capital federal. Então, reputo, mais um projeto importante, simples, mas extremamente eficiente para o dia a dia e para a educação de nossa cidade. Fico feliz por vossa contribuição e por vosso conhecimento, trazendo esta literatura para que possa servir de amparo na aprovação desse projeto. Vereador Manel Martins. Me concede a parte, vereador. Sou seu fã, vereador. Também, vereador, te parabenizar por esse Se projeto. que eu for prefeito, Vossa Excelência vai ser meu vice. Quem sabe, né? Quem sabe, vereador. Veja só, o projeto de Vossa Joelson Excelência, vai ser o vereador. se Deus assim permitir, será. O projeto de Vossa Excelência é de muita importância, que educa tanto o pedestre como o motorista. Mas tem hora que nenhum nem o outro se entendem. Eu tenho cansado de parar na rua para o pedestre e o outro que está do lado não para, segue. Isso vem acontecendo diariamente. Mas na rodovia, na Friburgo-Teresópolis, vereador, lá na região da roça, aproximadamente 1 quilômetro de distância na rodovia da Friburgo-Teresópolis, se um pedestre for passar distância de 1 quilômetro, se ele não passar correndo na pista, o carro, pouco por pouco, não atropela ele. Porque a velocidade lá, nem a patrulha rodoviária do Posto Conquista é respeitada. Tem motoristas ali que passam ali que a gente fica abismado com a velocidade que ele passa ali. Nem a patrulha rodoviária é respeitada. Então, esse projeto de Vossa Excelência vem educar e ensinar as duas partes. Meus parabéns pelo projeto. Obrigado pela fala, e Vossa Excelência tem um diferencial que nenhum de nós aqui temos. Vossa Excelência também é motorista, é piloto de reto escavadeira, de trator. Então, Vossa Excelência tem uma habilidade a mais do que todos nós que somos motoristas aqui. Eu acho, vereador, que não. Nós somos vereadores, acho não, com certeza somos todos iguais. Realmente eu tenho uma coisinha a mais, que realmente eu sou um operador de reto escavadeira, que eu acho que nenhum colega aqui é operador, mas eu me considero um operador e um operador profissional. E também tenho aproximadamente 52 anos de carteira de motorista e, graças a Deus, eu nunca perdi um ponto na carteira. Isso me honra muito. Eu fico feliz que vossa fala agrega valor à aprovação e às informações que são significantes para que possa ter a apreciação, submeter a aprovação desse projeto. Então, peço e espero, observando as formalidades legais, a aprovação desse projeto de lei. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única. Próximo projeto, de autoria do vereador Cláudio Damião, que estabelece os critérios para a nomeação das direções das instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Municipal e da outras providências. De autoria do vereador Cláudio Damião e também do vereador professor Pierre. Pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura. Projeto de lei estabelece os critérios para a nomeação das direções das instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova. Artigo 1º. Para nomeação aos cargos de diretor e dirigentes das instituições de ensino municipais mantidas pelo Poder Público, o chefe do Poder Executivo deverá escolher dentre os candidatos constantes da lista tríplice formada a partir de eleições diretas livres e secretas realizada no âmbito de cada unidade para mandato de 2 anos com direito a uma reeleição. Parágrafo 1º. A lista tríplice de que trata o caput deste artigo, além de conter a colocação dos candidatos na eleição, deve vir acompanhada de parecer do Conselho Municipal de Educação, da comissão instituída pela Secretaria de Educação do município, os quais analisarão os currículos e as propostas para a gestão da unidade de educação elaborada pelos candidatos. Parágrafo 2º. O parecer de que trata
o parágrafo anterior deverá ser fundamentado, contendo a análise técnica das propostas de gestão e dos currículos apresentados pelos candidatos. Todavia, não vincula a decisão do chefe do Executivo, ao qual livremente escolherá um dos candidatos da lista. Parágrafo 3º. Caso não haja candidatos em número suficiente para a elaboração da lista tríplice, seguirá listagem contendo o nome de 2 candidatos mais votados ou do único candidato eleito. Artigo 2º. São requisitos para a candidatura de que trata esta lei: 1. Contar, no mínimo, 2 anos de magistério público, pelo qual pelo menos 1 ano de regência de turma, ou contar 2 anos de orientação pedagógica ou educacional ou na função de pedagogo. 2. Está em exercício na unidade escolar ou dela não está afastado por mais de 1 ano. 3. Ser membro efetivo da rede de ensino público municipal. 4. Não está respondendo a inquérito administrativo, nem ter tido participação comprovada em irregularidade administrativa. 5. Ter realizado concurso de capacitação em gestão educacional. 6. Apresentar projeto político-pedagógico contendo ao menos diagnóstico, ações e cronograma para prestação de contas e interação comunitária. Parágrafo único. Não se admitirá ao profissional de educação se candidatar em mais de uma chapa na unidade escolar em que esteja concorrendo ou em mais de uma unidade escolar. Artigo 3º. São eleitores para o fim dessa lei: 1. Os professores, os servidores com função administrativa lotados e em efetivo exercício na unidade escolar. 2. Os alunos matriculados na unidade escolar a partir do 6º ano ou que, independente da série que estejam cursando, também tenham no mínimo 12 anos de idade. 3. Um responsável por aluno matriculado na escola de educação infantil e ou de ensino fundamental, independente da série que esteja cursando, desde que já não seja caso do inciso anterior. Parágrafo 1º. Cada eleitor terá direito a apenas um voto na mesma unidade escolar. Parágrafo 2º. Nas escolas supletivas de ensino regular para jovens e adultos e nos colégios de ensino médio que, porventura, ainda sejam mantidos pelo município, os responsáveis por alunos não têm direito ao voto. Parágrafo 3º. Os professores, orientadores, pedagogos e servidores públicos cedidos ou amparados poderão optar pelo voto em sua unidade de origem ou naquela em que se encontra em exercício. Parágrafo 4º. São assegurados os votos dos analfabetos e dos portadores de deficiência visual. Parágrafo 5º. Não será admitido o voto por procuração ou correspondência. Parágrafo 6º. Aos professores, orientadores, pedagogos com 2 matrículas é facultado o voto em ambas as unidades, se tiver em exercício em unidades diversas. Parágrafo 7º. Os votos serão ponderados na proporção de 50% do total dos votantes dos segmentos de professor, orientador, pedagogo e servidor administrativo, e 50% do total dos votantes dos demais segmentos. Artigo 4º. Não sendo atingido o quórum mínimo de 30% do universo de eleitores da unidade escolar, caberá à Prefeitura a indicação e nomeação da futura direção. Artigo 5º. Nas escolas recém-inauguradas, será nomeada pela Secretaria Municipal de Educação uma direção provisória até a data das eleições gerais. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará no prazo de 90 dias a contar dessa publicação o que for necessário à execução desta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, assinam o vereador Cláudio Damião, o vereador professor Pierre, e o projeto encontra-se com parecer favorável de 2 membros efetivos da CCJ e do membro ad hoc nomeado por esse ato, vereador Edson Flávio. Está lido, senhor presidente, só lembrando que o projeto é em primeira discussão, conforme requerimento do vereador Cláudio Damião. Projeto encontra-se em discussão. Desculpe, vereador. Eu gostaria de fazer uso da tribuna para a defesa do projeto. Pois não.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero dizer que ingressei com o projeto para a eleição de diretores de escola em Nova Friburgo, na rede pública municipal, no dia 14 de julho de 2009. Portanto, nós estamos hoje discutindo um projeto que já está há mais de 2 anos tramitando. Lamentavelmente, esse projeto está travado na Comissão de Constituição e Justiça desde o dia 19 de maio de 2010. É de se lamentar porque o projeto tem uma importância muito grande para o município de Nova Friburgo. Ele traz no seu bojo uma discussão de democracia e participação popular. Então, não poderia deixar de agradecer ao presidente da Casa, que, compreendendo a importância e o apelo que fiz para que fosse votado pela cópia, nos permitiu e nos propiciou esse momento. Um momento que vai ficar marcado na história da Câmara Municipal de Nova Friburgo, num tempo em que nós estamos discutindo a reformulação no conceito, na formação das escolas, das direções de escolas no município de Nova Friburgo. Nós temos que avançar na democracia, na gestão democrática, na participação da comunidade escolar, dos conselhos e, sobretudo, o Conselho Municipal de Educação. E não há maneira melhor da gente avançar na gestão democrática e na participação popular, levando a nossa comunidade a escolher os representantes das direções de escola. Nós bem sabemos que tem uma dificuldade, e nós equacionamos essa dificuldade contra o argumento de que não se poderia eleger através de uma eleição direta, de uma escolha direta, porque caberia ao chefe do Executivo, por uma interpretação da legislação, o poder de escolher os cargos de confiança. Mas nós temos que compreender que uma eleição de diretor de escola, de dirigente de escola, vai muito além do poder do prefeito de nomear alguém. Deve passar pelo conceito da qualidade da representação, algo que pode ser aferido pelos professores, por todo o corpo docente e discente, dos alunos e dos pais de alunos, com relação ao comportamento, com o voluntarismo, com a dedicação, com a competência, com o projeto que apresenta, daquele que se candidata a esse cargo. Então, nós vamos propiciar, acima de tudo, uma transparência na maneira em que as escolas vão ser conduzidas. E aí não vai uma crítica aos diretores que estão hoje nas tarefas e nas funções que lhes foi atribuída. Mas é um projeto falho, é uma proposta falha a maneira como se executa hoje. E precisa ser corrigido. E uma forma de corrigir, nós entendemos que é através da lei que nós hoje apresentamos, que surge também de uma deliberação do Conselho Municipal de Educação, de número 007 de 2007, que já apontava nessa direção. E a lei vem corrigir isso, porque não vinha sendo cumprido. E em 2009, em parceria com o meu companheiro, o vereador professor Pierre, apresentamos esse projeto, que foge àquele vício que tem na política, do político indicar, do secretário indicar, do prefeito indicar, algo que não deve ser indicado, mas deve ser decidido a partir de uma escolha democrática, com a participação dos alunos, como eu disse, da comunidade escolar, dos pais de alunos, num processo que vai resultar, sem sombra de dúvida, na melhoria da qualidade da educação no município de Nova Friburgo. Porque muitas vezes, educação e saúde são sempre as bandeiras principais daqueles que se candidatam ao cargo majoritário. Mas muitas vezes fica secundarizado na ação. E aí nos cabe, como vereadores, como legisladores, buscar o melhor caminho para um entendimento de como corrigir esses vícios que tanto atrapalham a condução da melhor forma de participação nos destinos do município. E a gente sempre fala que educação é o caminho, né? O caminho para tudo, para a melhor sociedade que a gente quer construir e, sem sombra de dúvida,
para melhor conscientização da participação cidadã. Então, nós devemos começar isso na escola, envolvendo, inclusive, os alunos na escolha daqueles que serão os gestores principais dentro de uma escola. O vereador Renato Abirrâmia já faz sinal de que deseja uma parte, e eu quero dividir o meu tempo também com o meu companheiro vereador, professor Pierre, que é coautor no projeto. Então, quando o tempo estiver aí pelo meio, eu quero dividir igualmente com o vereador professor Pierre, cedendo aí a parte ao vereador Renato Abirrâmia. Obrigado, vereador Cláudio Damião, vereador professor Pierre, e cumprimentando-os por esse extraordinário projeto. Isso fez parte, quando eu fui candidato a prefeito em 2000 e depois em 2004, da minha plataforma. Eu achava imprescindível que não houvesse indicação política para os diretores de escola. E depois o ministro Haddad já disse várias vezes que a presença de um diretor qualificado muda completamente a qualidade do ensino, o conteúdo pedagógico das escolas. A qualificação deve ser o fator principal da indicação do diretor. E, democraticamente, Vossa Excelência propõe uma lista tríplice com pessoas, obviamente, qualificadas, sem nenhuma conotação política, porque isso aí que atrapalha muito. E nós vivemos um momento difícil na educação do Brasil, porque são 5.564 municípios e quase todos, infelizmente, utilizam essa prática de indicação política de direção de escola. Esse projeto é um projeto que vai restaurar a moralidade, porque vai impedir que o diretor passe a trabalhar para o político indicou e vai passar a trabalhar exclusivamente, como é seu dever, sua obrigação, para melhorar a qualidade do ensino para os alunos. E esse projeto vai dar, sem dúvida nenhuma, um novo rumo, um novo caminho à educação pública municipal e deve ser imitado por outras prefeituras, porque isso, na realidade, é um sonho, e Vossa Excelência, e juntamente com o professor Pierre, trazem hoje um projeto da mais absoluta importância e que vai, sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma dúvida da modificação das gerações, inclusive com uma melhoria da educação e das gerações futuras, melhor oportunidade de vida com uma educação de qualidade. Meus cumprimentos. Obrigado, vereador Renato Abirrâmia. Quero dizer aos atuais diretores que não vai aqui, nessa minha fala, nenhuma crítica pessoal, particular, com relação à condução, ao trabalho que realizam, porque nós sabemos do valor dos diretores e diretoras de escola, dos dirigentes, de todo o corpo técnico de uma escola, que não é fácil levar o seu dia a dia, em razão de tantos problemas que a gente sabe que são difíceis de solucionar. Mas a gente sabe também que estas pessoas se sentem constrangidas, muitas vezes, por conta de uma indicação que tem, ao final, uma cobrança da fidelidade ao voto, do trabalho encabestado, que sempre, mesmo que não se queira, acontece. Então, a eleição é uma forma de corrigir isso, de trazer a responsabilidade à sociedade, à comunidade escolar, aos pais, professores e alunos, na condução da vida escolar, no resultado que nós vamos obter. Porque pessoal qualificado nós temos, não há nenhuma dificuldade com relação a isso. O que nós vamos fazer é ampliar a democracia na escolha dos diretores e diretoras de escola. Quero dizer também da importância da participação nesse processo do Conselho Municipal de Educação. 10 minutos. O Conselho Municipal de Educação nos enviou algumas sugestões para que possamos discutir de emendas ao projeto, de alguns aspectos de melhoria e de sintonia ao projeto. Vereador Cláudio Damião, só uma gentileza, pedir a prorrogação
por até 1h30 da sessão, senão vai estourar o tempo e depois não poderemos votar os outros projetos, só para seja colocado em votação a prorrogação, pelo menos por 1h30. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam a prorrogação por até 1h30 permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Já farei a conclusão para passar o tempo ao vereador professor Pierre, mas ressaltando essa questão do Conselho Municipal de Educação e a preocupação com alguns aspectos da lei que podem ser caracterizados de ordem semântica ou não, que podem de fato influenciar no projeto, são apenas poucos pontos e que já acordamos na reunião de hoje, aqui pela manhã, nesse espaço da Câmara, para uma reunião no dia 1º de setembro, em que afinaremos essas questões, traremos os ajustes e na votação em segundo turno teremos a felicidade de ter aprovada, sem sombra de dúvida, que eu não tenho a dúvida de que essa Câmara aprovará um projeto que trará essa participação popular, essa ferramenta democrática que é a eleição dos diretores de escola. Senhor presidente, eu encerro por aqui, passando a palavra ao vereador professor Pierre. O vereador dispõe ainda de 9 minutos. Obrigado, senhor presidente. Agradecer aos vereadores, em especial o vereador autor, com o qual tenho a honra de assinar esse projeto, o vereador Cláudio Damião. Eu quero também aqui reputar a importância da ação do presidente dessa casa, através da colocação do projeto em votação, o vereador Sérgio Xavier. E esse projeto é um projeto fundamental, que inclusive tem base na Constituição da República, no seu artigo 206, inciso 6º, gestão democrática no ensino público. Pena que isso não é atendido em boa parte do nosso país e é um princípio da República, da nossa Constituição. Tudo bem que as pessoas possam dizer que gestão democrática necessariamente não envolve isso, mas deve envolver. Deve envolver que as lideranças não sejam ali colocadas, mas que as lideranças possam se constituir do seio da comunidade onde ela reside ou localiza-se. E assim é o processo de direção das escolas. Não dá mais para aguentarmos o loteamento de cargos públicos e fazermos da educação política na educação, ao contrário do que tem que ser feito, política de educação. É muito sério quando se tem política na saúde, política na educação, e não invertendo com política de educação e política de saúde e nos outros espaços públicos. Eu fiz parte de todos os estágios da Conferência Nacional de Educação, desde a municipal, a intermunicipal, a estadual e a nacional, quando pude representar o município e o estado do Rio de Janeiro. E lá pude testemunhar, praticamente, se não todos, os delegados da Conferência Nacional de Educação, requerendo uma emenda constitucional que garantisse a eleição direta, lógico, segundo critérios de gestão, de programas, de competência técnica, mas a eleição direta para cargo de direção nas escolas. Porque do Oiapoque ao Chuí, os educadores, professores, profissionais de educação entendem que o loteamento de cargos públicos na educação, sobretudo nas direções das unidades escolares, sejam elas creches, sejam elas escolas de ensino fundamental, ou no caso ensino médio no estado, é extremamente nocivo ao processo educacional. E esse projeto vem dar, dentro da possibilidade constitucional, como bem disse o vereador Cláudio Damião, em consonância com a deliberação 007 do Conselho Municipal de Educação, e mais ainda, em consonância com meta estabelecida pelo Plano de Educação do município de Nova Friburgo, que essa norma tem que estar em lei,
Isso é norma de uma outra lei. Já existia norma programática. E o que hoje se tem é um cumprimento inicial, logicamente, porque dentro do processo democrático, o Conselho já propôs algumas medidas que vão melhorar ainda mais esse projeto para se tornar uma lei eficaz. E isso será muito importante para as nossas crianças, será muito importante para um processo de evolução na nossa educação. É lógico que se trata de um passo, mas dependemos da Constituição para que tenhamos uma eleição direta segundo critérios. Mas Nova Friburgo, através desse projeto, dá um passo à frente de muitos municípios nesse país. E se é exemplo no seu plano de educação, será também exemplo no processo de gestão nas escolas. Falta-nos o cumprimento das transparências. Tem até um projeto também de autoria do projeto